pessoas, eu aqui começando mais um episódio do Rainhas do Grito e hoje a gente tá aqui pra falar, eu acho que é um dos temas mais tabus, assim, mais do que a não monogamia. Será? Estamos aqui, acho que tá pau a pau, mas estamos aqui pra falar de canibalismo hoje, gente. O filme que a gente escolheu pra comentar essa semana, então, é o Raw, ou Grave, o filme francês lá de 2016. Antes da gente entrar no nosso tema, então, deixa eu cumprimentar minhas colegas que estão aqui comigo hoje. Boa noite, Luíse. Boa noite, Sil. Boa noite, bom dia, boa tarde, ouvintes. E como diz a Nath, não é mesmo? Esse filme de hoje não é um filme pra qualquer um, hein? Isso daqui é públicos específicos. Vamos ver o que vai sair no episódio de hoje. Eu lembro que quando eu assisti mais recentemente, eu assisti com o meu companheiro e aí no meio do filme ele disse, Silvana, que filme é esse que você tá me mostrando? Sabe? Desesperado. Silvana, que gostos são esses que você tem? Que você nunca me falou que tinha esses gostos. Eu achei que você era vegetariana. Você está querendo me dizer alguma coisa com este filme? Foi exatamente isso. Boa noite, Cecília. Boa noite, Sil. Boa noite, Lu. Boa noite, Nath. E olha, hoje a gente vai falar sobre uma diretora que, apesar de ter trabalhado pouco aí nos últimos anos, ela nos presenteou aí com 2 filmes bons. E entre eles está essa pérola, como as meninas bem disseram. É um filme um tanto quanto incômodo, né? Digamos assim. Levinho. Boa noite, Nath. Boa noite, bom dia, boa tarde, amigas, ouvintes. Já cheguei num episódio com fome pra vir temática aquelas. Mas acho esse filme babado, inclusive sugeri na minha famigerada caixinha de perguntas que eu abro toda quarta-feira no perfil. Pediram ele, já tava no nosso cronograma e além do babado ser fortíssimo, eu amo. Tô pronta. Aparentemente hoje teremos consenso aqui, vamos ver. Luiz, se você puder dar a ficha técnica pra gente, então. Raw é um filme de 2016. O original em francês chama Grave. Como se pronuncia isso em francês eu não sei, mas é isso. É dirigido por Julia Ducournau. É o primeiro filme dela e estreou no Festival de Cannes em 2016. E essa diretora também, ela dirigiu Titane e 2 episódios da série Servant, do Shyamalan. Olá, Babado. querido, muito bom. Eu adoro Titane. Amo, amo, amo. Eu também. Ceci, agora se você puder dar a sinopse pra No gente. filme a gente acompanha a nossa protagonista, que é a Justine. Ela acabou de passar, né, na faculdade de medicina veterinária, que é uma faculdade onde os pais dela já estudaram e onde a irmã também estuda. E aí ela, que foi vegetariana a vida toda, né, durante um desses ritos aí, nos trotes que os alunos veteranos aplicam nos calouros, ela é meio que convencida, digamos assim, a comer um fígado de um coelho. E aí, depois que ela come um fígado de um coelho, né, ela começa a passar mal e, enfim, o comportamento dela começa a mudar. A gente acompanha esse processo de mudança dela. Enfim, ela adota certos hábitos alimentares um pouco questionáveis, digamos assim. E aí nós temos o filme. Muito bom. Questionável. Gente, eu quero começar fazendo uma crítica. Claro. Porque quando, assim, Júlia Ducournau, te amo, um beijo, querida. Só que quando esse filme saiu, ela deu uma entrevista e ela disse que não classifica ele como terror, mas sim uma mistura de comédia, drama, filme adolescente e body horror. Body horror É o está quê, no terror. Então, Isso que eu ia falar. Poxa, amiga. Comédia eu acho que ficou faltando um pouco, né? Não sei, comédia... O humor europeu é diferenciado, realmente, mas... ai, sim. Mas, Talvez foi uma estratégia de marketing dela, né? Pra chamar atenção, assim. então, Porque realmente- uma coisa que ela disse também que eu concordo muito é que o filme passou em festivais, né? Passou em Cannes, passou em Toronto, passou em festivais pelo mundo. Aí começou a sair aquele negócio, é um filme muito chocante, é o filme mais sangrento que você vai ver. Pessoas saindo da sala. E ela reclamou disso também, porque tem diretores que vão gostar desse tipo de notícia porque é marketing. Só que eu acho que Raw não é bem esse tipo de filme, sabe? Não é uma coisa chocante desse jeito, com sangue jogado na tela, sabe? Por mais que tenha sangue, né? Bastante. Nem tem tanto Sim. sangue assim. Tipo, tem sangue, Ai, mas assim, não é Eu nossa. acho equilibrado, hein? Eu É, acho o gore equilibrado. E aí ela tava Total. reclamando que esse tipo de coisa tira a atenção do filme em si e gera as expectativas erradas no público, porque de fato eu não vejo esse filme como uma coisa dessa, assim. Essa descrição pra mim é outra coisa, sabe? Depois de ver o filme, eu não acho que ele se encaixe nisso tudo aí, nesse choque todo. Então talvez também
também tenha sido meio que por isso, sabe? Mas eu acho ruim como a gente tá aqui falando de terror toda semana, né? E eu acho ruim quando um diretor parece que tá fazendo pouco do gênero, sabe? Sendo que ele fez um filme que claramente está no gênero, por mais que possa ter outros ali dentro do mesmo filme, mas tá deixando o terror totalmente de fora, assim, que aí eu acho que é um erro, sabe? São tipos de terror, né, gente? E acho que é isso que tem filme que é vendido errado mesmo. Essa semana estreia Presença no cinema, eu fui assistir, Nath também já viu. Acho que vai concordar comigo que ele tá sendo vendido totalmente errado. Como o filme mais assustador do ano, sabe? Tipo, não tem nada. Spoiler, não é o filme mais assustador do ano. Olha só, né? Eu nem vi, mas eu logo pensei, o filme mais assustador, o filme mais sangrento é sempre o próximo, né? Porque são formas de vender o filme que estão mais do que batidas, né? Na verdade. Mas eu acho que assim, esse filme tem muitos momentos perturbadores, mas nenhum deles tem a ver com o sangue necessariamente, ou com as cenas sangrentas, ou com o canibalismo, que é um negócio que eu tava até comentando com a Ceci. Tem uns momentos perturbadores, mas é tipo, sei lá, o jeito que a menina age, algumas coisas que ela faz, uma cena em específico que citaremos mais pra frente também, mas as cenas de canibalismo, de fato, que nem são tantas assim, não achei elas perturbadoras. Não sei, pode ser que a perturbada seja eu. Fica aí o mistério. Exatamente. A gente vai desvendar neste programa. Oh my God, she's crazy, I love her. Nessa Toda vibe doidinha. Eu concordo muito com a Lu nesse sentido e com a Sil, né? Quesito assim de que realmente pra mim, quando você logo fala que um filme é muito sangrento, muito violento, a gente logo pensa naqueles filmes que querem ser chocantes simplesmente por serem chocantes, como se esse apelo visual não tivesse importância. E aqui tudo é muito proposital e tudo faz muito sentido. E como a Nath falou, pra mim é um filme que é bem equilibrado no sentido gore. Eu acho que a ideia é incomodar de outras formas também, que não só explorando essa questão do canibalismo em si. E tem algumas coisas nesse filme que, na época, inclusive, né, esse filme de 2016, eu tinha acabado de entrar na universidade. E eu lembro que teve um murmurinho, assim, de que esse filme era um grande comentário social pró-vegetarianismo. Enfim, eu acho que tem coisas, eu tava até pensando sobre isso depois de rever esse filme ontem. A gente sempre fala aqui que a forma como você vai interpretar o filme, ela vai depender muito do seu repertório cultural, do seu contexto social e tudo mais. A do Cornô, ela, se eu não me engano, ela já falou sobre isso e disse que ela não fez o filme pensando nisso. Que, pra mim, a sacada, inclusive, até é outra, né? Mas, assim, eu acho interessante que as pessoas começam a atribuir sentidos muito diversos para uma mesma obra. E, obviamente, a leitura do pró-vegetarianismo seria, na minha ideia, uma leitura mais literal, digamos assim, da narrativa. É um filme interessante só pela essa multiplicidade aí de sentidos e de ideias que a gente pode ter, né? Pra mim, é muito claro essa questão de que ele é um filme totalmente sobre repressão e liberdade coberta. Tanto que, se a própria diretora fala que o filme é um coming of age, uma personagem mulher passa por essa transição de criança pra jovem ou de jovem adolescente pra adulta, igual a Cecília disse, tudo é muito proposital pra esses caminhos, né? Então, eu acredito que o que choca mais é essa demonstração de impulsos, que são impulsos muito animalescos aí, então você tem mais de uma personagem agindo dessa maneira em tela, né, do que o próprio sangue, o próprio gore delas comendo a carne humana, enfim. E até porque, igual o pessoal tá falando, são poucas as cenas de fato ter ali explicitamente elas comendo membros humanos, né? Então, existem cenas que dão essas nuances. Então, por exemplo, tem uma cena que a irmã dela, a Alexis, se joga na frente de um carro, causa um acidente e ela vai lamber um cérebro lá, né? Ela vai lamber a cabeça ferida da pessoa dentro do carro. Então, não mostra essa coisa de, nossa, eu acho que tem muito, e reforçando
do que as meninas estavam falando, dessa questão de que é tanto sobre outra coisa que não tem as cenas de chocar por chocar. Então, por exemplo, pode ser até uma escolha de direção não ir pelo, entre aspas, mais horror possível que desse, como se fosse, vamos supor, qualquer filme do tipo. Então, assim, de ter aquele foco muito específico, de cenas muito longas disso acontecendo, então não é o propósito aqui. Então, eu acho isso muito legal, que o desconforto, o incômodo, ele vem de outras partes. E igual a gente já tá cansada de dizer, não só aqui, mas em qualquer lugar que a gente habla, não precisa ter gráfica pra ser considerado. A gente pode muito bem ter um filme completamente de terror, uma gota de sangue na tela. Usar esses termos, né? Tipo, gente, é um filme sobre canibalismo. Ai, então o canibalismo, ele é mais uma ferramenta viva, né? Uma grandíssima metáfora do que, de fato, um foco pra ser nojentão e chocar as pessoas. Exatamente. Como é Acho bom que ter pra uma mim psicóloga aqui, né? exatamente. Vou usar Sim. meu RP hoje, hein? Por favor. Isso faz muito sentido, né? Eu acho que tá muito claro a metáfora desse momento de amadurecimento, né? Desenvolvimento da adolescência. Acho que tem uma questão pelo fato de serem mulheres, né? Eu acho que é especificamente falar sobre esse desenvolvimento de mulheres, até no final a gente vai ver que é uma questão feminina da família, né? Esse comportamento. Mas a gente consegue perceber muito claramente isso que a Nath falou, observando o arco da Justine, né? Que aí começa como uma menina meio inexperiente, meio travadona, assustada, né, com tudo que ela tava vivendo de novo, e vai terminar aí como uma pessoa imprevisível, que é dada aos instintos, né, que explora a questão da sexualidade feminina. Então, a gente percebe muito bem esse desenvolvimento ao longo do filme através da personagem da Justine, que tem como contraste também a sua irmã, que já é essa pessoa, né? Ela já tem essa vibe de uma mulher madura, uma mulher meio maluca, meio babacona, meio amorosa, né? A personagem da irmã dela comporta muitos sentimentos em uma pessoa só. Inclusive, até ia falar sobre isso, porque eu acho que as duas estão muito bem. A atriz que faz a Justine, que eu esqueci o nome dela é estranho, me perdoem, eu não sei falar francês. Garance Marillier. Ela é maravilhosa, bem que a Lu falou, Sim. né? Ela tem umas expressões muito esquisitas, ela tem Sim. umas olhadas estranhas, ela anda de um jeito meio troncho, que causa uma estranheza. É só pegando o gancho da cena que a Nath falou do atropelamento lá que teve. No começo mesmo essa cena acontece, né? Acontece uma cena de atropelamento. Aí primeiro você fica, ué, mas tudo bem. Aí quem lê a sinopse já imagina o que pode ser. Mas quem lê a sinopse também imagina o quê? E todo mundo daquela faculdade, sei lá, é canibal, pelo jeito que o filme também foi vendido a sinopse, porque diz, comeram carne crua e aí a menina começou a comer carne humana. E você pensa que é uma grande comunidade de canibais. E você vai ver aos poucos que não é, e é só ela e a irmã e a mãe dela, né? E você fica, nossa, sei lá, é só elas. O resto da faculdade tá chocada com o que tá acontecendo também. Então é interessante esse desenvolvimento, porque primeiro você pensa que todo mundo lá come carne humana e todo mundo faz acidentes de carro acontecerem pra poderem, né, se saciar sem ninguém desconfiar de nada, mas não, quem faz isso, na verdade, é a irmã dela, e ensina a mais nova, e aí aos poucos você vai descobrindo que é só elas. Eu achei isso bem legal, mas eu também fiquei curiosa com uma coisa, porque a irmã dela até então tava se controlando muito bem, e no final a gente tem a irmã dela num belíssimo descontrole. Por quê? Aí nós vamos entrar em muitas questões, minha amiga. Mas o que eu queria fazer é dar esse contexto pra quem tá ouvindo, que é, igual as meninas estavam comentando, a Justine, ela tem essa criação, ela é mostrada no início do filme como uma menina muito quietinha, controlada, reprimida pelos pais. Então, assim, os pais falam que ela é vegetariana. Então, até então, ela nunca comeu carne na vida dela. E falam que ela tem alergia à carne. Então, numa cena inicial, assim, ela vai pegar comida de um bandejão, tal, acha um pedaço lá, e tanto que a mãe dela que levanta pra ir brigar, ela, não, tá tudo bem, ela, não pode, não pode. Então a gente vê essa jovem acuada aí, que os pais são controladores em cima dela, tal, até que eles levam ela pra faculdade, onde a irmã dela já estuda, inclusive, se eu não me engano, os pais dela também estudaram, todo mundo fez o mesmo curso na mesma universidade, de veterinária, inclusive, né, eu acho isso muito, entre aspas, engraçado. E aí é o primeiro momento que a Justine, a nossa protagonista, ela entra em
em contato com, entre aspas, a vida real. Então, sem esse controle, essa vigilância e as regras dos pais, eu ia falar que faculdade não é bagunça, mas pode ser, dependendo da sua experiência de quem está ouvindo aí, né? Mas é um primeiro momento que ela vai lidar de fato com ter que tomar as rédeas das coisas, com questões, então é muito info, né? E aí, o ponto, entre aspas, de suporte, de conhecida que ela tem é essa irmã que a gente vai descobrindo ao longo do filme que tem questões. Vai ser meio mentora, meio inimiga, ponto de acolhimento. Então, igual você estava falando, é uma personagem cheia de nuances emocionais. Aí eu acho bem legal. E todo o trabalho e atuação corporal, assim, delas cedendo aos impulsos e sendo meio animalescas, assim, eu acho incrível. Sim, elas fazem um trabalho incrível mesmo, nossa. Uhum. E eu acho que é uma abordagem muito interessante, não só da questão do consumo de carne no geral, mas do canibalismo, porque o canibalismo aqui, ele é tratado como algo necessário para a sobrevivência das personagens, né? Tanto que isso fica muito claro, assim, que elas parecem passar por um processo de abstinência. Eu tive essa sensação em algumas cenas. É literalmente a metáfora ali do amadurecimento, né, da adolescência, como uma coisa vital. É vital. Inclusive, a irmã dela fala isso literalmente pra ela: olha, você precisa aprender a lidar com isso. A pergunta que a Lu fez sobre do descontrole da irmã, né, eu acho muito interessante. E eu penso, assim, obviamente, né, a gente pode pensar várias possibilidades de resposta, mas eu tenho a impressão de que a irmã dela, ela deu uma desestabilizada, né? A chegada da irmã dela deu uma desestabilizada no próprio processo de autocontrole dela. Até mesmo o contato, quando ela percebe que a irmã dela tem essa mesma questão do consumo de carne humana que ela, que é uma cena maravilhosa da cena dela comendo o dedo da irmã, que enfim, foi um acidente, né? Que num acidente a irmã dela perde uma pontinha de um dedo e desmaia, e ela pega o dedo da irmã do chão e começa ali a lamber o sangue, depois ela coloca o dedo na boca, dá umas mordiscadinhas, e daí ela percebe que ela tá adorando a carne. Então, assim, nesse meio tempo a irmã dela acorda, e a cara que a irmã dela faz é um cara, assim, de assustada, de preocupação, enfim, de novo, né, o trabalho da atriz, mas, assim, há uma desestabilização emocional depois. Nesse ponto pra frente do filme, a irmã dela, juntamente com ela, passam por esse processo de total descontrole, assim. Posso ousar no meu comentário? O que desestabiliza a irmã não é o fato da presença da irmã em si e nem de se identificar, né, naquela situação, mas o fato da irmã ter consumido ela. Então, gera essa reação porque é muito uma coisa de fora, né? Então, você... meio que uma inversão de papéis ali, né? Porque você vê que, por exemplo, a irmã Alexia, ela tá numa posição de, entre aspas, controle aí, onde ela, vamos supor, provoca um acidente pra conseguir essa carne. Ela tá numa posição de veterana também, só que a partir do momento que ela perde o dedo e desmaia, inverte, né? E inverte mais ainda ao parte irmã dela, que é mais nova, é meio medrosinha, inocente, não sabe nada da vida, etc, etc. Vai lá e come um pedaço dela. Então, eu acho que o ponto de virada foi, na verdade, esse momento em específico. Até que depois a gente tem aquela cena fantástica delas se mordendo e brigando na frente de todo mundo. Eu acho essa cena muito maravilhosa, mas ao mesmo tempo ela não fala a verdade, ela fala que foi o cachorro que comeu, não a irmã. Então rola aí essa conexão barra acolhimento, barra rivalidade. Então eu acho que tem mais a ver com esse tipo de posicionamento do que só a presença em si, porque se já é uma coisa passada, né, de geração em geração, a família inteira fez o mesmo curso na mesma faculdade, já era esperada essa presença, né? Então eu acho que o que ela não esperava era virar comida de canibal. Quem diria? Pode acontecer. Eu acho mancada com o cachorro, mas eu gosto. O pai fala uma frase, eu acho que é nessa parte. O pai, inclusive, que é o Laurent Lucas, que fez Em Minha Pele, fez Calvé, é meu muso do cinema francês. Mas ele fala: um animal, depois que experimenta carne humana, não pode continuar vivo. Tá falando sobre o cachorro, mas, né? Eu acho muito boa. E eu gosto muito da briga delas, das mordidas e tal, mas porque no final elas saem abraçadas, né? E aí elas vão cuidar uma da outra, assim, lavar e limpar
e curar, enfim. É toda essa relação de altos e baixos, assim, mas no fim, elas, como a Lu disse, né, não é a faculdade inteira que é desse jeito, são elas, então elas, lá dentro, elas têm uma outra só, né? E independente desses atritos, mas acho que no final elas sempre acabam juntas, e por mais que rola, né, uma coisa muito trágica depois, com a morte do Adrian, né, mas elas acabam tendo esse entendimento, né, no finalzinho, assim, que é essa identificação, né, entre as duas, que é isso, são só as duas. Ainda nessa cena das duas rinha de canibais, todo mundo fica em círculo assistindo, que isso aparentemente é cultural de todos os lugares, filmando, enfim. E em dado momento, tratam elas como animais mesmo, colocam coleiras nelas. Tem Pega uma pelo cena que elas pescoço, parecem né? cachorro. Elas são doidas pelo pescoço. Exatamente, aí eu acho que foi mais aí que aí elas ficaram tipo, não, pera, a gente tá brigando contra nós mesmos, mas tem tudo isso contra a gente. Aí eu acho que por isso que aí elas saíram abraçadas, teve aquela coisa de acolhimento, elas deram uma acalmada, porque assim, elas estavam sendo tratadas como selvagens, não que elas não estavam sendo selvagens, mas o jeito que elas foram tratadas foi tipo animais prestes a serem sacrificados. Então eu acho que aí veio daí o acolhimento em seguida, né, tipo, só tem nós duas aqui, é eu por ela por eu, esse tipo de coisa. Mas eu gostei também dessas. Mas o acolhimento, logo na primeira cena, não. Na primeira cena de interação das duas, ela tá passando pela fila do trote, né? Igual a Ceci tava contando da sinopse. E um dos rituais do trote, dos calouros aí, dos bichos, é você comer o fígado de um coelho. É aí a virada de chave do filme inteiro também, né? Porque é o primeiro momento que a Justine não tá sob os olhos e o controle dos pais. E a irmã dela fala assim, não, tá tudo bem, pode comer. E aí ela, não posso. A irmã meio que faz esse sacrifício por ela, come um também na frente pra falar assim, viu, tá tudo bem e tal, pra proteger ela, inclusive nessa questão que ela sabe que vai ser problema social. Ou você come esse fígado e você aceita nesse lugar, porque agora a sua vida inteira vai girar em torno e dentro desse ciclo, dessas pessoas, ou você prepara um cacete. É um ato de acolhimento ela pegar e comer na frente dela, tal, e dar esse aval pra irmã do tipo, nada vai acontecer, só que tudo com os anjos. Mas fica mesmo essa dualidade entre as duas. Tem umas horas que essa irmã dela, Alexia, que a irmã dela me irrita tanto. Nossa, chata. Mas tudo é o que tem, né? É adolescente, né? Agora você imagina. Não tem como... A adolescência é o processo mais conturbado que existe, assim, né? Eu acho que principalmente a irmã dela, nessa inconstância do humor, uma hora a gente fica com ódio dela, outra hora a gente vê uma cena fofinha entre elas. Eu acho que tem muito a ver com essa história mesmo da adolescência e, obviamente, levada ao quadrado, porque estamos falando de adolescentes canibais, né? Os ânimos estão mais exaltados do que o normal, né? Como que deve ser a questão hormonal aí de adolescentes que consomem carne humana? Não sei, mas deve ser um pouco mais complexo. Mas convenhamos, né? Se sua irmã come uma parte do seu corpo e você não pode reimplantar depois, você ia ficar puta também, né, gente? Então, assim, Certamente. ela ficar brava com a irmã e umas duas vezes cuidar dela, depois dessa cena, acho completamente compreensível. Não sei como é que ela não ficou mais puta com a irmã, porque o cachorro morreu por culpa da irmã comendo o dedo dela. Então, eu entendo. Eu tenho a impressão de que ela ficou mais puta com o cachorro do que com o dedo necessariamente. Porque, assim, a sensação que eu tive é que quando ela vê a irmã comendo o dedo dela, também passa esse senso de igualdade, de espelhamento dela se ver, né, consumindo carne humana. Então, eu sinto que ela fica numa dualidade. Eu fico puta ou não fico, né? Tipo assim, ela é igual a mim, eu sou igual a ela, né? Nós temos o mesmo comportamento, nós, a família de canibais, enfim. Acho que são sentimentos muito conflituosos que acaba tirando do prumo, assim, né, mesmo. A morte do cachorro, eu sinto que ela... Aí sim, eu acho que ela ficou bastante puta mesmo. Eu também ficaria, obviamente, com o que aconteceu, assim. Tô olhando aqui pros meus cachorros pensando se eles comeriam o meu dedo, e eu acho que sim. Mas só se eu morresse. É. Só se Só se eu isso, né? morresse. E aí iria brigar se eu, sei lá, cortasse um dedo de repente e voasse um toco do meu dedo? Bom, primeiro que eu nunca tentaria uma depilação das minhas partes íntimas sozinha, daquele Eu já jeito, fiz. com tesoura. Meu Ai, Deus, então amiga. assim...
Eu não ia, Já eu não fiz, ia mas culpar não os cachorros, recomendo. não, Chassa. Não, mas não primeiro recomendo. também, que tesoura é aquela, né? A tesoura era um bisturi, porque Ah, Facão. haja decepou o dedo da menina. Como assim, gente? pois é. Eu posso fazer um Direito. questionamento para todas? Vamos. Já que a Louise fez, eu vou fazer também. Vocês acham que se a mãe ou o pai ou os dois tivesse contado pra ela dessa condição, tivesse educado, tipo, antes, tipo, filha, existe essa condição da nossa família, que é assim, tal, 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 esse é o motivo por você não comer carne, nananana. Vocês acham que isso faria alguma diferença? Eu acho que no Eu acho que caso da sim. Alexia, não, mas no caso da Justine, talvez. Porque o que dá a entender, né? É que os pais incentivaram essa questão do vegetarianismo, que é uma coisa que ela introjeta bastante. Tanto que tem até uma cena que eles estão no refeitório e ela tem um discurso super contra especismo, né? Ela trata a questão do vegetarianismo, consumo de carne, como uma forma de especismo mesmo, né? Por que você tá escolhendo matar uma determinada espécie, né? No caso dos animais, para consumir e é a favor da vida dos humanos? Tipo assim, ela trata isso como se fosse uma contradição. Então, ela realmente acredita nisso. É assim, tem um controle dos pais, mas parece que ela realmente defende a bandeira, né? Essa cena dá pra ver. A impressão que eu tenho é que a esperança deles era de que ela, por conta desse hábito do vegetarianismo, porque a irmã dela, desde o início, é tratada como mais rebelde mesmo pelos pais. Então, tipo assim, teoricamente, a irmã dela não tinha solução mesmo. Mas ela, a esperança dos pais era de que talvez não fosse nem provar, né? E para a irmã dela, eu acho que ela já tava com outra postura em relação à irmã. Não, ela tem que provar, ela tem que saber se controlar, enfim. Eu acredito, e assim como o pai dela mostrou a camisa dele, tava todo mordido da mulher, né? Então, assim, adorei, tô brincando. Mas assim, ele fala, a sua mãe arrumou um jeito, você também vai arrumar. Eu acho que esse jeito que ele falou, essa forma de lidar com a condição dela, né? Se tivesse sido ensinado, que a gente tá falando aqui da adolescência, você deixar pra ensinar isso na adolescência, eu acho assim, que é um período onde você cede mais aos instintos adolescentes, gente. Eu não sei como que adolescente não morre fácil, assim, é um negócio absurdo, porque a Cecília de 15 anos, ela não tinha muita noção das coisas mesmo, né? Você deixar pra que a sua filha descubra isso na faculdade, nesse contexto, nesse momento da vida, é muito mais arriscado de que essa pessoa não consiga desenvolver um autocontrole ao longo da vida, né? Então, na minha cabeça, faz muito sentido dizer que isso seria diferente se fosse uma questão tratada anteriormente, né? Não sei em relação à Alexia, porque pode ser que ela se recusasse, né? Mesmo criança ainda, não sei. Pelo que a gente sabe, a partir do que é mostrado pra gente, é que o temperamento dela sempre foi um pouco mais questionador, subversivo, então não sei como isso se daria. Mas eu tendo a achar que sim, que se elas soubessem antes, se elas aprendessem melhor a lidar com instintos desde cedo. Mas talvez nem a própria mãe saiba lidar direito com isso, né? Porque dá pra ver que a mãe tem muitas questões com isso, é bem rígida com isso, com as filhas e com ela mesma. Às vezes ela pensa, não, esse gene não passou pras minhas filhas. Eu não sei, né? Porque não mostra quantas gerações de mulheres tem isso, ou se começou nela, enfim, ou por quê, não explica isso, né? Isso daí fica em aberto. E às vezes nem a própria mãe tem medo e tenta reprimir isso, e que é uma coisa que na sociedade europeia é bem comum reprimirem as coisas, né? Então, talvez ela tente reprimir e falar, não, você vai ser vegetariano, e é isso, nunca vai acontecer, e não vai ser igual eu, que come carne, e aí fiquei com vontade de comer carne humana, isso não vai acontecer com as minhas filhas, não vai ter a menor possibilidade. E aí vem a Alexia e passou por tudo isso sozinha, porque a Justine tinha irmã ainda, pra ter um apoio, por mais quebrado que seja o apoio, tinha ali um apoio, teve alguém pra ensinar alguma coisa, mas a Justine teve quem? Quando ela se descontrolou lá sozinha, quem é que deu apoio pra ela? Ela contou pra mãe? Aparentemente não sei. Mas como é que ela se virou sozinha? É uma coisa que eu fiquei pensando também. Exato, dá até pra entender, né, o porquê dela ser assim, essa rebelde. Logo no começo, que eles deixam a Justine lá na faculdade, a mãe não quer deixar ela lá sozinha de jeito nenhum. Fala, não, cadê sua irmã? A gente vai esperar ela. O pai fala, deixa ela aí, ela tem que aprender a se virar sozinha. Então, não sei, acho que o pai queria que a menina descobrisse logo. Só era impedido pela mãe, não sei, foi essa impressão que eu tive. Não foi o negócio, tipo, deixa ela descobrir logo essa desgraça e é isso, e o problema é dela agora. Não sei.
sei, foi essa impressão que me passou. Eu só ia deixar um recado que gente, quanto maior a repressão, maior a explosão depois. Então, assim, toda essa desregulação emocional aí da Justine veio realmente dessa personalidade e tal, que a gente percebe que é bem diferente da irmã. A gente percebe que tem muitas coisas ali que ela precisa descobrir por conta, né? Igual do pai falar, deixa ela, tem que descobrir. Eles colocarem ela nessa sombra da ignorância pra descobrir sozinha, né? Mas que, bom, primeiro ela tem que descobrir como lidar com pessoas xingando, maltratando ela aí, que são os veteranos, como lidar com essa irmã fora do ambiente familiar, como lidar com um roommate gay gostoso que ela começa a sentir desejo, começa a sentir tesão, como participar sociais, como uma festa, como, enfim, né? São muitas ao mesmo tempo. É isso, quanto mais reprimido você em algum momento seu cérebro fala, eita. E aí, pra ela, o momento do eita foi provar essa carne aí, e de repente, veio uma enxurrada de coisas, né? Mas uma coisa assim, fazendo até essa observação, igual a gente tá falando, né, que elas são mostradas como animalescas, tem a questão de que toda que a Justine, ela tá olhando com olhos de desejo pro roommate ou pra qualquer outra pessoa, mas principalmente pro roommate dela, o Adrian, ela sempre olha pro pescoço. Então, quando ela tá trancada no trote lá, que eles têm que misturar as tintas, ela tá com tinta amarela, ele tá com tinta, eles têm que criar uma nova cor, kkk, né? Ai, jovem é foda. E aí, quando ele vai beijar ela e ela vai corresponder e tal, sempre tem esse foco dela olhando pro pescoço, indo pro pescoço. Então, eu acho que esses são detalhes muito legais, igual a Lu tava falando, né? Quando elas estão brigando, eles vão domar as duas, elas são domadas pelo pescoço também. Tem uma cena que eu gosto bastante. A Justine tá assim, passada, chapadíssima na festa, e ela tá sentada no negócio assim com as pernas abertas, olhando a galera se pegar, e ela tá parecendo um bicho, tanto que antes de toda a desgraça acontecer, da irmã provocar ela na frente de todo mundo e ser filmada, e todo mundo meio que, né, descobre aí e tal. Eu gosto muito dessa cena dela atuando como um bicho em meio a todos esses estímulos, assim. Ai, 10/10. Gente, esse filme é tudo pra mim, tudo. Nessa cena, só uma adendo, que nessa cena tem uma pessoa lambendo o globo ocular da outra. Então, Verdade. Uma pessoa... É maravilhosa essa cena. É maravilhosa. Sim. então, as pessoas tratam com muita normalidade ali, estão vendo umas coisas bizarras acontecendo, então, tipo, é faculdade, né, gente? É isso mesmo. Loucura, gente, O tesão. eu universitária era desse jeito. Gente, olha, era loucura. Quantas vezes O eu tesão apresentei do trabalho jovem? bêbada? Gente, aqui vocês são de humanas, né? Porque nas exatas não acontece nada disso. Mais de boinha. Nossa, gente, Aham. eu vivi, Sim, tá? confia. Eu vivi bem. Eu vivo. Ainda vivo. Bom demais. Ai, gente, eu só queria fazer uma outra observação de uma coisa que eu acho interessante, né? Tudo relacionado a Justine nesse filme parece sujo, me dá uma agonia danada. O jaleco dela, que já era meio sujinho, depois que eles jogam sangue, parece que fica mais amarelado, mais estranho. Ela, o cabelo dela parece que anulava. Eu imagino que, né? Tô não querendo, desculpem, não me acuse de xenofobia, gente. Isso daí é um traço cultural, pelo que eu sei. A gente tem um perfil de gente de higiene diferente do nosso, né? Dos países quentes, enfim. Então, assim, o aspecto do cabelo dela parece estar sempre muito oleoso. A cena onde ela pega o hambúrguer com a mão também tudo é muito sujo, meio nojentinho, assim, sabe? O quarto dela é tudo, a paleta é meio sem vida, né? E aí, quando vem o sangue, dá o destaque pro sangue. Enfim, eu acho que tem algumas escolhas estéticas que são bem interessantes, assim, pra esse filme. Inclusive, pra passar essa sensação mesmo, né? De estranhamento, de nojo mesmo, né? E aí, obviamente, a gente tem maquiagem muito bem feita. A cena onde Adrian, né? Ele aparece morto na cama. Os detalhes da perna dele, muito Não, é realístico. excelente. Sim, é excelente. Nossa, a
maquiagem é perfeita. Eu nem vi quem fez a maquiagem, mas assim, é muito, muito, muito bem feita. É muito bem feito, assim. Eu gosto muito também desse aspecto. E como a gente comentou no começo, várias cenas que causam incômodo não tem a ver com canibalismo. Eu vou citar agora uma das cenas que eu realmente fiquei enjoada, que foi ela vomitando cabelo, porque não parava de sair, e toda a Ai, expressão corporal nossa, dela, sim. ela puxando o cabelo lá de dentro. E que cabelo que era aquele? Gente, ela não comeu aquela quantidade de cabelo, senão ela estaria careca. De onde é aquele cabelo, pelo amor de Deus? Não parava de É sair, aquela cena não que acabava. Eu fiquei, meu Deus. amiga, aos curiosos, tricofagia quando a gente come o cabelo, né? Mas essa cena dela comendo o cabelo, que ela tá levando fumo de alguém, acho que da prova, que ela colou, alguém É, do colou professor. dela, né? Uhum. É bem no momento em que ela tá segurando pra não passar mal ali, né? Então ela tá segurando alguns impulsos, ela se vê num momento de dilema moral. Então, assim, ai meu Deus, eu vou me fuder, eu vou fuder meu amigo. Eu não quero, eu preciso continuar sendo, né? Tendo aqui meus laços sociais, etc. Então, ela desconta, entre muitas aspas, né? Isso no comeu o próprio cabelo. Então, em vez dela sair mordendo pessoas, ela morde o próprio cabelo, mas aí acho que nessa cena do vômito, ela percebe que não é das melhores das estratégias, né? E até no final, quando ela sai do banheiro, uma menina fala assim: ah, é só colocar 2 dedos que facilita, o vômito vem mais rápido, tá? E aí a menina dá um sorriso assim, se arrumando no espelho, tipo, é esse humor, Júlia, que você falou que tinha na comédia do seu filme? É. Porque Só se Então, for, né? Que é um humor bem, assim, pesou o clima, não tem nada de humor nisso. Tem comentário, bom. assim, irônico, sei lá. sim. Outra cena que eu achei perturbadora foi deles dissecando animais que pareciam que estavam vivos. Eu sei que eles estavam mortos, mas tipo, tava lá com os pelos e tudo, cachorro, gente. Como assim? Que aula de faculdade, que horror! Eu já ia desistir ali, na faculdade, sinceramente, se tivesse um negócio desses. Então, Abrir corpos humanos, tudo bem, numa medicina, que é um cadáver, mas abrir um cachorrinho, meu Deus, que é isso? Não existe isso aqui no Brasil, gente, que horror! Amiga, parênteses, existe. Eu, Mentira. na minha faculdade, eu sou um pouquinho velha de guerra. Na minha faculdade, a gente ainda fazia coisas com bichos. Que isso? Meu No, Deus. no meu primeiro semestre, pra quem não sabe, eu sou formada em psicologia. No primeiro semestre, eu tive aula de anatomia. Em uma das, a gente abriu um rato vivo pra ver os órgãos dele funcionando anatomicamente ali. Então, assim, se naquela época, com um ratinho pra o curso de psicologia podia, você imagina no curso de veterinária. É, rato e sapo eu já ouvi falar, mas um cachorro, gente, um cachorro lá mó bonitinho, um golden, sei lá. Nossa, todo peludinho, né? Nossa, todo bonitinho mesmo. A cena do começo do cavalo, deles dando cetamina pro cavalo e depois jogando um balde de sangue, aí eu supus que foi o sangue do cavalo. Não sei se foi o sangue do cavalo, mas foi o que eu supus. Eu também fiquei, ai, coitado do cavalo, meu Deus. Eu acho que não, porque eles entubaram o cavalo. Se eles entubaram e sedaram, é porque eles iam fazer algum procedimento, né? Não sei. Menos mal, espero Eu que sim. suponho. eu queria fazer um adendo, gente, que eu acho que tem muita gente que coloca esse filme dentro do extremo francês, né? Mas não é exatamente pelo que eu li por aí, né? Gente que me entende mais do que eu. O extremo francês é muito fechado num período de tempo. Por mais que tenha características, ele terminou antes, né? Acho que lá pra 2008, assim, foi quando ele acabou. E aí, claro que o Raw bebe dessa fonte, mas já não se encaixa. Mas também tem filmes que dá pra comparar, assim, porque rolava o canibalismo bastante no extremo francês, né? Então ele é muito comparado, assim, com filmes tipo Em Minha Pele, Desejo e Obsessão. Mas eu acho que nesses 2 filmes, não sei se vocês chegaram a ver, mas as pessoas que consomem a carne humana nesses filmes, elas mais se afastam dos outros, sabe? Se isolam, assim. E em Raw, a Justine tá procurando justamente o contrário, sabe? Ela tá num período, assim, de querer contato, conexão, afetividade, até por causa, né, desse despertar sexual e tal. Mas não só, né? Acho que ela quer estar, assim, criar relações. E acho que isso diferencia, afasta um pouco o Raw desses outros filmes, assim, dessa época. Não, sim. E também é igual a gente tava falando, eu não acho que Raw, ele chocar por chocar, né? O que eu acho que muito do extremismo francês vem do choque. Posso estar Uhum. enganada, mas na minha visão bebe muito disso,
posso chocar. Eu acho que depende. Eu não sei se é uma característica predominante, assim, ou se é, tipo, caso a caso, sabe? Não sei. Eu também não vi muitos filmes do extremismo francês, mas o que eu observo é que é um choque, mas tem uma questão social muito clara, geralmente, né? Que é desenvolvida, o foco tá mais no choque pra escancarar uma questão, assim, né? Eu acho até que Raw, nesse sentido, teria, mas eu acho que é um filme, igual o Sil falou, eu acho que ele não faz parte, obviamente, historiadores e pessoas que estudam esse período histórico aí vão saber dizer que não, pelo ter um período pré-determinado o movimento, mas eu acho que tem muitas influências, sim, né? Porque é um choque que talvez seja, não sei se a palavra seria sutil, mas ele é mais orgânico, digamos assim, aqui no Raw. A gente tende a entender que o choque que está sendo construído ali, ele não é destoante do contexto, digamos assim, dos personagens, né? E eu acho que alguns filmes, né, do extremismo francês, esse choque, ele não é talvez tão orgânico assim, né? Ele chega a ser até exagerado, justamente por não ter essa organicidade, mas que também tem lá a sua função, né? Não tô dizendo que nesses filmes não existe objetivo pro choque, né? Obviamente que tem. Mártires, eu acho que é um exemplo muito bom disso. Mas no Raw, eu realmente acho que só inspirações mesmo, né? Eu acho. Eu gosto muito das músicas. A cena dela ouvindo a música de frente pro espelho, aquela música é muito legal. Eu gostei muito, assim, as músicas das festas são muito legais, muito joviais. Assim, eu gostei, assim, eu acho que é um bom uso, Tem assim, curiosidade. Ai, nossa, aí tá vendo? A Nath sempre traz as curiosidades. Eu gostaria de saber, porque eu adorei a trilha sonora. Curiosidade. A cena dela dançando no espelho, que ela tá sensualizando pra ela mesma, né? Meio que treinando, assim, porque ela vai numa festa depois, tal. Se você prestar atenção na letra, porque a letra tá em inglês, pelo menos aqui no meu acervo, veio ainda, fala coisas sobre, ai, fuder um cadáver. É uma música sobre sexo depois que a pessoa está morta, tal, e ela tá cantando, ela tá entregue ali, etc. A curiosidade é que a própria Júlia convidou, um duo, se eu não me engano, de duas moças que elas cantam rap e rock, é um mix aí de gêneros também, especificamente pra criar uma música para este momento. Então, por mais assim, chocante que a letra da música, quando você fala assim, eita, foi criada, composto especialmente para esse filme, especialmente para essa cena. E realmente o ritmo, assim, é bem legal, tal. A gente, Ceci que gostou da trilha sonora desse e de Titane, são, putz, on point, assim, hein? Total. On point. Dois. Muito bom. Interessante, porque bem que eu tava tipo, nossa, essa letra aí, caramba, né? Eu achei a música legal também, eu fiquei, meu Deus do céu. As pessoas falam dos funks brasileiros, mas os raps franceses aí, minha nossa. Mas agora faz todo sentido que foi feito especialmente. É isso, menos mal. E os detalhes, né? Que daí ela passa um batom vermelho, aí depois ela tira e fica parecendo que tem sangue na boca dela, né? Assim, a do Cournot, ela é uma diretora que ela é muito... Dá pra ver que é uma produção muito detalhista, assim, né? Eu adoro, gente, eu adoro ela. Os dois filmes dela eu adoro. Só detalhes que a gente vai pescando. Ela não é inocente. Ela sabe o que tá fazendo, a Nunca. gata. Simbolismo. Ou da Ai, metáfora, muito bem. né? Ai, psicólogo não pode ver metáfora, que já fica... Ai, que filme maravilhoso. Sempre bom. E aí dizem que ela tá produzindo um outro filme, né? Tem título, é Alpha. Babados. Eu achei- Já Babados estou boatos. curiosa. Já tô assim, ó, ansiosa porque Titane, se não me engano, é de 2021, né, velho? Demorou um pouco aí, né? Esse de 2016, Titane de 2021. O que vem por aí, né? Estou muito curiosa. Eu sou aquela pessoa que tem 2 longa-metragens na vida e eu adoro os 2. E uma isso. curiosidade também, que eu achei que eu não tinha me tocado, na verdade, né? Essa atriz, a Garance, ela também tá no... Eu falei como se fosse inglês, né? Mas não é. Deve ser Garance, alguma coisa assim. Ela também tá no Titan. E a personagem dela também Olá. se chama Justine. Então, Olá. é uma curiosidade aí, talvez. A do Cournot goste bastante desse nome, não sei. Ou é um Tem do Conorverso, né? O multiverso. Do da- Cournot Verso, bota fé. Exato. E tem um curta também que ela fez antes. A primeira coisa que ela fez foi um curta Júnior. É a mesma coisa. Também tem essa atriz e ela também se chama Justine. Aí, tá vendo? Ah Ela lá. tem alguma coisa. Tem. Universo. Mas o próprio nome do filme, a gente foi pensando Raw, né? Que é cru. E aí eu fico pensando também, a Nath veio com essa questão do simbolismo, como que é simbólico, né? Porque realmente tudo é muito
cru nesse filme. É tudo Tudo. muito visceral, muito assim, escrachado, assim, não escrachado, mas é uma câmera que tá ali pra mostrar o que vem e sem censura, assim, digamos assim, por o que vai acontecer com ela. Então eu acho que o nome, ele faz muito jus mesmo à ideia do filme, né? Total. E até essa. Ai, eu vou ser muito clichê agora, eu já queria pedir desculpa pelo comentário fazer. Mas, assim, o quanto essa metáfora do comer e da fome para essas questões emocionais. Eu não vou entrar no quesito transtornos alimentares, nem nada do tipo, cada um traz sua terapia sobre isso. Mas o quanto a Justine, ela percebe que ela, quando vira a chavinha na cabeça dela, que esse desejo que ela tem, desejo e a fome pela vida, por outros corpos, tá com as pessoas, tudo isso, usa-se essa metáfora do canibalismo, né? Eu quero tanto isso, que isso precisa não só me pertencer, precisa estar em mim, fazer parte de mim, né? E o quanto essa é uma metáfora, claro, usada aí de um extremo, né? Mas que faz todo sentido, assim como tudo faz sentido. Eu acho isso muito lindo e muito inteligente da parte das pessoas, porque eu nunca teria essa capacidade cognitiva onde cada detalhe se conecta, tudo faz sentido, não tem nada jogado, nada é por acaso. Até, por exemplo, tem uma cena logo no começo, acho que ela já comeu o fígado lá, se eu não me engano, em que tem um cavalo correndo preso. Depois que ela tem a reação alérgica, aí é um cavalo correndo num fundo preto, o cavalo é preto e tá tudo escuro, e aí ele tá correndo, só que tá desacelerada a filmagem, e aí a psicóloga em mim já, ah lá, é ela ali, ó, correndo presa das amarras sociais, das amarras dos pais e não sei o que, nanana. E aí, enfim, eu desse meu cantinho gosto muito de tudo que esse filme proporciona, desse tipo de narrativa, de contar uma história usando disso. E fala que não é terror, pelo amor de Deus. Julia, espero que tenha mudado aí a visão da Gato sobre isso. Tudo bem que o filme é dela, né? Quem sou eu pra dar um pitaco? Mas não tem nem como não ser, né? Não tem nem como. Mas maravilhosa. E a cena dela descobrindo que a irmã matou o Adrian, né? Ela socando ele, falando, ah, por que você não se defendeu? Bate em mim. E a irmã que acaba presa, né? Meio que o jeito que isso foi mostrado, que foi lidado ali, deu a sensação de que todo mundo meio esperava que isso fosse acontecer em algum momento. Pelo menos os pais dela, né? Tipo, ai, poxa, ela sempre foi a mais rebelde mesmo, sua vez de fazer diferente. Então, Exatamente, a reação foi muito tipo, poxa, né? Paciência, vamos lá. Foi muito tranquila a reação deles. Eu fico com a impressão de que, como vocês já disseram, né, a gente não tem uma história do passado, assim, né, a gente só sabe dos pais, mas eu tenho a impressão de que é algo que vem, sabe, que é hereditário mesmo e já tá na família e é meio que, talvez todo mundo haja meio que da mesma forma, sabe, vamos evitar, vamos reprimir, mas a gente sabe que em algum momento vai acontecer e não vai ser surpresa, assim, é tipo, decepcionada, mas não surpresa. Exato. Podemos ir para os nossos sabores e dissabores? Vamos começar pelos dissabores, porque eu acho que teremos poucos. Eu quero saber, que tô curiosa para saber quais são os dissabores de vocês, porque a gente falou só coisas boas, eu acho. Luiz, Os meus dissabores é o cachorro na mesa ali sendo aberto. Eu deixei isso bem claro, isso daí eu não gostei. No final, e o pai fala, ah, não, que nossa família é assim, etc. Enfim, que ele revela para a Justine que a parte feminina da família é canibal. Coisa meio óbvia, né? Não sei, aí eu achei que foi desnecessário dar aquela explicação, porque eu achei óbvio. Porque quando ele mostra que a mãe comia ele, isso me impressionou, os pedacinhos, né? Isso eu achei legal, mas né, ele ser tão literal na explicação, eu achei que já, tipo, ah, isso daí não foi surpresa, isso daí ficou óbvio ao longo do filme. O cachorro e isso. Cecília. Gente, é tão difícil pra mim falar de dissabores desse filme. Uma coisa que eu não tinha me pegado na última vez que eu vi, né, e agora revendo, é que eu senti, mas aí é um dissabor com um pouco de forçação de barra na minha leitura, que o primeiro ato ele é um pouquinho arrastado. Eu demorei um pouco a engrenar, assim, no filme dessa segunda vez. Então eu vou colocar como dissabor. Eu adoro esse filme, né? E você, Nath? ai, o meu dissabor, assim, eu posso considerar a cena
do cabelo, onde sabe porque dá uma aflição do cacete. Nossa senhora, não acabar nunca de puxar o cabelo da goela, meu Deus do céu. O outro de sabor que eu vou falar, eu entendo que pode, como tudo, né, eu estava dizendo aqui, é proposital, mas me incomodou a reação do Adrian depois que eles transam, ela tá tirando satisfação com ele na biblioteca, e ele fala assim, ai, tava tudo bem, porque eu sabia que eu era gay, transava com homens, e aí eu não tenho que estar transando com mulher, então some da minha vida, tal, não sei o que, enfim. E assim, tudo bem, a gente entende que as pessoas reagem de maneiras diferentes, não sabem lidar com a própria sexualidade, etc, mas eu, como bissexual, fiquei chateadinha um pouco, mas tudo bem. É Não o dá pra ver isso. apagamento. Exato, B de Beyoncé só, porque, enfim. O meu de sabor vai ser sobre os animais também, no geral, que são pobres, maltratados. Ainda bem, acho que não tem nada muito gráfico, assim, né? A gente só sabe, assim, do pobre do cachorro que leva a culpa de graça, os que estão sendo dissecados, enfim. Também é algo que me desagrada. Mas também não é nada demais, assim. Também não chega a estragar minha experiência com o filme, né? Agora vamos aos sabores, então. Meu sabor vai ser justamente o que a Nath citou da cena do cabelo. E pelo mesmo motivo, porque é uma cena nojenta. Eu fiquei enjoada, eu fiquei enojada. Eu nunca senti enjoo assistindo o filme, assim. É muito, muito, muito raro. Essa cena realmente foi uma que eu fiquei, gente, daqui a pouco eu que vou vomitar aqui, que tava um nojo. Por ser tão bem feita, ela vai ser o meu sabor. Porque se ela causa isso no espectador, é porque tá muito bem feita, tá muito bem dirigida, tá muito bem atuada. Então, por isso, foi uma cena que se me causa algo, se causa algo no espectador, merece destaque. Então, pra mim, ela é o meu sabor. Ela é difícil, você viu, gente? Não é qualquer um que causa comoção em Luíse. Olha, eu tenho 2 momentos que são memoráveis, já que todas nós amamos esse filme. Pode ser momento de outra pessoa, porque tudo é muito bom. Mas eu acho que a cena delas brigando, elas se mordendo e o pessoal segurando elas parecendo 2 cachorras raivosas, assim. Acho que foi bastante chocante pra mim ver. Eu acho que é uma cena muito bem pensada, muito bem enquadrada, porque o enquadramento é muito perfeitinho pra mostrar, pra elas parecerem cachorros, assim. E eu acho que também transmite bastante a ideia do filme, eu vou citar ela. Tudo é um sabor nesse filme. Nham, nham, nham. Aquelas. Desculpa. A cena que eu vou escolher é a cena de sexo dela com o roommate dela, porque é realmente um momento em que ela abraça esse desejo, abraça esse instinto, ela tem essa oportunidade de estar realizando uma coisa que ela queria desde o comecinho ali, né? E o quanto ela animalesca totalmente, e ele tentando parar ela, e ele vê que o negócio não tá muito bom, né? E aí quando ela vai atingir o orgasmo, ela se morde no próprio braço, né? Então, pra não morder ele, ela pega e arranca sangue mesmo do próprio braço dela. Eu acho que isso mostrou um pouco essa questão de ela entregue totalmente a um instinto e ao mesmo tempo ainda tem essa consciência de poder direcionar isso pra ela ao invés de machucar o Adrian. E também acho que isso é um dos fatores que causa toda a revolta nela, que ele não reagiu depois com a né, que ela encontra ele com a perna comida na cama, né, porque talvez, entre muitas aspas, talvez essa fosse uma maneira de encontrar uma solução para essa condição desse direcionamento, não que também fosse das melhores soluções, né, eu acho que essa cena é muito significativa, então colocarei como sabor. É muito boa. Eu vou escolher, na verdade, como a Nath já comentou, né, e Ceci também falou da trilha sonora, mas é justamente a cena do espelho que tem essa música da dupla, né, da Orti. Inclusive o nome da música vou usar meu francês agora, gente. Le pute que toutes les putes. Mais puta que todas as putas. E eu gosto muito dessa música, acho que combinou muito com a cena. Então, eu concordo com todos os sabores de vocês, assim, mas vou ficar com essa, então, que acho que foi super bem feito, assim, foi super bem escolhido. Escolhido não, né? Como a Nath falou, a música foi escrita para o filme, então, mas acho que foi um adendo muito bom, assim, para o filme. Agora vamos de notas. Eu dou 4. Vou dar 4,5. Eu vou dar 4,5. Eu também vou no 4,5. E um coraçãozinho de favorito. Coraçãozinho. E aí, tivemos um
consenso. Bom, gente, então vocês têm alguma indicação de filmes, de outros filmes similares pra quem gostou de Raw? Olha, se eu acho que quem gostou dessa temática, que é uma temática, como você bem falou, né? Abriu o episódio falando que uma temática tabu. O outro filme, que é um outro longa-metragem do Cornô, né? De 2021, é uma boa pedida, que é o Titane, né? Esse é um filme que conta a história de uma dançarina de uma boate que ela... Posso dizer que ela tem relações sexuais com um carro? Algo nesse sentido. E daí eu não vou falar muito porque vamos guardar para próximos episódios, talvez. É um excelente filme para quem gosta do estilo dela de direção, né? Que é esse estilo bastante cru mesmo. Ela tem uma direção muito dose. Enfim, eu adoro o Titane. Eu acho que quem gosta de Raw geralmente gosta de Titane também, porque é o mesmo estilo delas. É outra temática, mas a gente vê que algumas coisas são similares, inclusive questões de feminilidade, enfim. Eu tenho indicações. Primeiro indicado é o Fresh, né? É dirigido por uma mulher. Como todo mundo teve essa reação, acho que vem aí algum dia um episódio sobre ele, maravilhoso. É verdade, é bem legalzinho mesmo. O segundo filme que eu vou indicar é também francês, chama Delicatessen, que é no mundo pós-apocalíptico, onde tem um cara que muda para um prédio, e nesse prédio tem uma loja de carnes, e a loja de carnes é de quem? Os residentes do prédio, né? Enfim, bem legal esse filme. Um outro que chama, também é dirigido por uma mulher, inclusive, vai ter episódio de outro filme dela aqui, que é o The Bad Batch, da Ana Lili Amipur. Não vou falar sobre. Tem gente que não gosta desse filme, tem gente que gosta. Talvez é um filme que divida opiniões aí, mas fica aí minhas indicações. Eu vou falar só brevemente de dois filmes que eu já comentei aqui, né? Que são Desejo e Obsessão, dois dirigidos por mulheres também. Vamos lá, gente. É bom pra quem fala que não tem filme de terror dirigido por mulher, tá? Porque aqui a gente não só fala de um, como fala de vários no mesmo episódio. Mas vou falar então de Desejo e Obsessão, ou Trouble Every Day, né? Da Claire Denis. É um filme em que um casal tá passando a lua de mel em Paris, mas o marido tem um apetite sexual muito forte, assim, que é uma coisa que perturba mesmo, né? Não é... É uma coisa que atrapalha mesmo. Ele quer se entender e ir atrás disso, e ele vai atrás de um médico que ele já conhecia, ele já trabalhou em umas experiências sobre libido mesmo. Quando ele encontra esse médico, o médico tá procurando, por sua vez, a sua própria esposa, que ele mantinha presa, e ela fugiu. Quando ela é encontrada, ela tá comendo literalmente um cara, basicamente. Então é um filme sobre canibalismo, mas de um jeito diferente desse Raw, e também diferente do outro filme que eu vou indicar, que é o Em Minha Pele, da Marina Devan, que ela dirigiu, escreveu e ela estrela o filme. Mas aí é um filme sobre autocanibalismo, porque ela começa a comer a si mesma. E acho que até dá pra trazer um pouco esse tema de autoconhecimento levado aos extremos. Mas é um filme que eu gosto muito também. Então, pra quem curte essa coisinha de comer carne humana, são boas pedidas. Agora, recados? Temos o nosso Apoia-se, gente. Então, se você gosta do nosso trabalho, do trabalho do Boca do Inferno ou do Falando no Diabo, apoia a gente a partir de R$6 mensais. Baratinho, gente. Vocês ajudam a gente a escolher temas para os podcasts, inclusive. Mais barato que uma coquinha. Exato. Tem um recado. Eu queria mandar um abraço hoje para dois ouvintes que são muito entusiastas deste filme, que é, primeiro, o Alan Cenobita, que também está no Boca do Inferno, que falou pra gente falar desse, já estava no nosso cronograma, e também pro nosso ouvinte e amigo pessoal, também podcaster, Igor Pinheiro, que ama a Júlia, acha ela uma diva. Então, assim, já que não pra mandar beijo diretamente pra Júlia, estamos mandando aqui pros nossos ouvintes fãs da Júlia. Beijo. Muito bem. Beijo, gente, queridos. Muito Beijos, bom. beijos. E vocês que ouvem também podem vir conversar conosco nas redes pessoais ou direto no Boca e deixar aí uma sugestão de filme de terror dirigido por mulher que você gostaria que a gente fizesse observações perspicazes com esse uma mulher inteligente e eu aqui nesse podcast. Então, aceitamos todas as interações. Ai, 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 dona Natália. Aceitamos interações.
Não vê com falsa modéstia. 1º de abril, gente. É por isso que ela falou assim. Então é isso, gente. Obrigada, queridas amigas, colegas, pela gravação de hoje, como sempre. Ai, gente, a Nath fica se autodepreciando, mas todas somos, acho que a gente rende muito, ó. Estamos com 1h30 de episódio já. Porque a gente rendeu em filme ruim. Mas esse aqui nem é ruim. Então, Tá Exatamente, vendo? gente. E obrigada por mais essa gravação. Obrigada, ouvintes, por estarem aqui com a gente. Deixem seus comentários pra gente, como o Nath já disse, nas redes sociais, no e-mail, no site, onde vocês quiserem, que a gente gosta de conversar. E muito obrigada e até a próxima. até mais, gente. Até. Beijos. Bora jantar, bora de comer. Carnaval passado.